pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mel da Conversa. Esse podcast é uma realização da CBA, Confederação Brasileira de Apicultura e Meliponicultura, com o apoio da FAP-DF. E hoje, nosso convidado especial é Samuel de Castro. Vou até pegar minha colinha aqui. Ele é coordenador de sistemas produtivos e inovadores da Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, MIDR. Samuel, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, apicultores e meliponicultores do Brasil. Agradeço o convite da CBA para participar desse podcast da Mel da Conversa. Nós que agradecemos. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a atuação do MIDR a nível nacional, né? Já que é um órgão do governo. Mas antes de começar, eu tenho um recadinho especial. De 19 a 21 de maio, acontece aqui no Distrito Federal o Seminário dos Criadores de Abelha, que tem como tema polinização. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então aproveitem, façam suas inscrições, porque é gratuito. E claro, já aproveite também para curtir, compartilhar. Vamos levar o Mel da Conversa para o maior número de pessoas. Samuel, e dando início, né, eu quero que você comece a falar um pouquinho sobre o MIDR, né, qual a atuação. O Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional, ele é um ministério que abrange 4 secretarias. Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é a qual eu faço parte, a Secretaria de Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e a de Fundos Constitucionais. E dentro do Ministério, o principal objetivo dele é a redução da desigualdade através da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. E dentro desse contexto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, nós temos a redução da desigualdade regional através da atuação no território por meio de cadeias produtivas, na qual a gente atua em 13 cadeias produtivas hoje no território nacional. Esse arranjo, né, dessas cadeias produtivas entra na rota da integração. Essa rota de integração nacional, como eu disse, ela é uma estratégia. A estratégia Rota de Integração Nacional está dentro da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. E é onde que a gente atua nessas cadeias produtivas, que são elas, né, a qual aqui é a principal que a gente está comentando, que é a cadeia da Rota do Mel, né? Então, a estratégia Rota de Integração, dessas 3, uma delas é a Rota do Mel. E hoje a gente atua em 10 estados com 12 polos. E como você, né, como colaborador aí do MIDR, avalia o impacto dessas políticas públicas? Na verdade, não é políticas públicas, estratégias, né? Exatamente. A própria estratégia é a política pública. Por que estratégia? Sabemos que só a política do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional não tem como atuar sozinho no território. Por quê? Porque dependendo, por exemplo, de políticas ambientais, de políticas sociais, econômicas, para atuar no território. Então, para que a cadeia produtiva da apicultura e meliponicultura funcione, eu preciso ter essas estratégias de atuação, inclusive para não ter sobreposições de políticas públicas e também de instituições no mesmo território. Por quê? Pode ser que o SEBRAE atua no mesmo território, o SENAR, o SENAI, o Sistema S, o próprio Ministério. Para quê? Para atuar em conjunto, em prol daquele território, em prol dos apicultores e meliponicultores. E cada instituição entra ali com uma parte, exemplo, o SENAI entra com a parte de capacitação? Seria nesses moldes? Vamos por partes, para entender. A cadeia, ela dentro da fazenda, fora da fazenda, né, para ficar mais fácil, mais claro. Porteira para dentro, da porteira para fora. Como diz, né, o ditado, né? Da porteira para dentro, a gente tem instituições mais preparadas para atuar da porteira para dentro. Por exemplo, se eu aprender uma apicultura básica, a gente mais de expertise hoje no território, as instituições que mais representam a apicultura é o próprio SENAR. O SENAR já faz um trabalho maravilhoso no território nacional. Por quê? Porque ele já tem um conhecimento ali para passar aqui. Quando a gente fala da assistência técnica, tem as agências de defesa agropecuária, tem as assistências técnicas dos estados, as IMATEs, por exemplo, da assistência técnica, que vai ali de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30 dias, dependendo do contexto. E é um trabalho, assim, essencial, né? É essencial, a gente sabe muito bem. E tem outras instituições que têm sua expertise. Por exemplo,
Quando você quer trabalhar a gestão financeira, quer trabalhar a organização da fazenda ali, por que não chamar o Sebrae para poder fortalecer isso? O Sebrae também tem uma expertise muito forte do empreendedorismo, muito forte, por exemplo, de você pegar o mel e transformar ele numa característica de denominação de origem ou de indicação geográfica. Aí tem um ministério que pega todas essas características, talvez com todo o resultado e conjunto com essas instituições, de implementar uma unidade de beneficiamento do mel, por exemplo, a casa de mel, o entreposto, e assim vai. Então, as expertises de cada instituição é que vai fortalecer as cadeias produtivas. Certo. Samuel, a gente já começou falando aqui da apicultura, né? Qual a realidade hoje dessa cadeia a nível nacional? Olha, eu costumo sempre falar disso, depende, né? São características diferentes, porque o nosso território é um território nacional muito extenso, né? Porque nós trabalhamos hoje, a apicultura no Brasil hoje, ela é forte, porém ela não é vista como deveria ser vista. Mas não por culpa das instituições, não por culpa, é pelo fato de uma ausência de informações, de ausência de uma comunicação. Por que eu falo isso? A apicultura hoje, segundo alguns estudos, nós temos em torno de 300 mil a 500 mil apicultores num país extenso como este. Agora, como é que a gente precisa oficializar esses apicultores? Aí que nós precisamos saber aonde que está essa informação. Nós temos aí a Confederação Brasileira de Apicultura, a CBA, que está fazendo um papel fundamental, que é resgatar esses apicultores dentro do processo da formalização. Nós temos as agências de defesa agropecuária, que são as instituições do Estado que estão cadastrando seus apicultores. Para quê? Para que ele possa ser visto, né? Então, eu acho que a cadeia está crescendo cada vez mais, mas aí ainda precisa um passo de cada vez. Certo. E qual a maior dificuldade de vocês na questão, quando foram, né, implementar essas estratégias dentro dos municípios? Olha, a gente percebe que em algumas regiões, né, nem todas, mas a maioria delas, percebe a dificuldade dos apicultores se associar e se fazer cooperativas a partir do conjunto de associação. Talvez por alguma razão que não saiba, eu não sei aqui informar, mas eles não confiam muito nessa questão do associativismo e do cooperativismo. Mas nós estamos mudando essa regra, nós estamos mudando esse contexto, vendo a importância para isso. Por que a importância do associativismo e do cooperativismo? Para ser competitivo. Porque se a gente não associar e cooperar, a gente não consegue ser competitivo com a indústria que está aí no mercado, que atende outro tipo de demanda. Eu sempre falo que a demanda no mel tem para todo, desde a associação, desde o cooperativismo e desde a indústria. Inclusive até para exportação, de toda forma possível, desde que ela se formaliza, se organiza. Hoje, quantos polos nós temos? Hoje, o Ministério da Integração está atuando em 12 polos no território nacional. Estamos para sair a 13º polo no estado da Paraíba. E a gente atua desde a região sul, sudeste, norte e nordeste. E ainda não criamos ainda um polo ainda na região centro-oeste. Futuramente, quem sabe, a RID-DF, né? Certo. E tem algum desses polos aí que é um polo de destaque? Você fala, não, esse aqui é o case de sucesso. Eu vou dizer que todos os polos é um destaque. Por que a estratégia Roda Integração faz? É você pegar as características do território, ter uma expertise daquela característica do território, tanto na apicultura quanto na meliponicultura. Vou citar um exemplo. Nós temos um polo criado no estado do Rio Grande do Norte, que é o Polo do Mel de Jandaria. Ele é um polo específico para a meliponicultura, onde a gente teve a integração da meliponicultura com o sistema agroflorestal, entendeu? E aí a gente buscou essa expertise. Eles são experts nisso, porque eles já têm casa de mel própria para meliponicultura, já tem um sistema agroflorestal próprio para meliponicultura, já tem a geoprópria, já tem a própria da própria meliponicultura. Então, esse é um caso de sucesso. No Ceará, por exemplo, nós temos uma política do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que teve uma visão de construções de unidades de extração de mel nos municípios. Perdão. Então, cada estado ali tem suas características, né?
com a sua serem expertise. atendidas. Agora, assim, eu gosto muito de citar o exemplo de um contexto dentro da porteira e fora da porteira, que aí eu vou chamar de uma complexidade maior, que foi a Roda do Mel do norte de Minas Gerais. Por que que eu gosto de citar? Foi aonde que deu certo a inserção de todas as instituições que colaboravam com a apicultura se uniram em prol dos apicultores, da cooperativa e da associação. Exemplo, interessante esse caso, em 2017, eu já estou começando na parte do Ministério. É óbvio que já teve instituições atuando no território, como a nossa parceira, nossa entidade vinculada, que é a Codevasf, Sim. no meu colega Alex Demier, deixar bem claro, né? Só que em 2017, nós entramos no Ministério lá com a política de roda de integração. Quando a gente foi visitar, tinha um mel escuro, né? Um mel que ninguém dava valor, e vendia numa garrafa de 51, que é bem claro ali. Uhum. Vendia R$ 5 aquela garrafa de 51, isso em 2017. Por incrível que pareça, surgiu a ideia de a gente investigar esse mel. E esse mel foi investigado pela professora Estebar, da UFMG, que é um mel de aroeira. Descobrimos que é possível a gente fazer esse mel monofloral de aroeira. E descobrimos que ele tinha qualidades compostos fenólicos e flavonoides muito bom para a saúde humana. Um mel Surpresa boa. boa, maravilhosa. Foi o estudo da UFMG. Então, uma instituição de pesquisa. Nós tínhamos uma instituição já forte no território, que é a Codevasf, que executava trabalho que era doação de colmeia, de indumentária, construções de casa, entrepostos. E aí tínhamos o Sebrae, que já tinha suas características de empreendedorismo, de capacitar os apicultores. Depois veio as outras apoios institucionais, por exemplo, com emendas parlamentares de deputados, estaduais, federais. Tivemos também apoio de outras instituições que queriam colaborar com as certificações orgânicas, as certificações de produtos de agricultura familiar. Então, tudo ali se encaixou em prol da apicultura e também dos derivados da apicultura, também deixar dos produtos da abelha, aqueles produtos próprios, produtos alimentícios, interessantíssimo o trabalho que foi feito. Por que eu falo que esse é um case de sucesso? Porque envolve dentro da porteira e fora da porteira, e depois de 5 anos, esse mel estava sendo exportado para os Estados Unidos, Holanda, Alemanha, e já fomos fazer várias palestras nos outros países, aprovando a qualidade desse mel, né? Inclusive, já fomos representados pela CNA lá na Alemanha. E uma coisa interessante é que a própria CNA levou esses produtos na coroação do rei Charles da Inglaterra. Então, Nossa. isso para nós é um case de sucesso, porque envolveu toda essa... Sem dúvida, é um case de sucesso mesmo. E o interessante é que essa estratégia trabalha não só com a questão de capacitação, equipamentos, mas com essa questão de abrir mercados também, né? Porque, assim, é um gargalo para muitos. Exatamente. Para você ver, não é a expertise do Ministério, mas o Ministério tem contatos com outras instituições, por exemplo, o MDIC, a APEC, CNA, que abre esses mercados para a gente. Com a conversa que é colocada com os apicultores, quando eles têm a possibilidade... Por que eu estou falando isso? Dentro do contexto da implementação da Roda do Mel, o do polo ali no território é aplicado uma oficina de planejamento estratégico. E dentro da oficina de planejamento estratégico, nós trabalhamos 5 temas, que é o desenvolvimento institucional, econômico e social, a questão da infraestrutura, a questão de mercado e consumo e a questão, por exemplo, de pesquisa e financiamento e meio ambiente. Então, nesse contexto, eles já escolhem qual é a carteira de projeto prioritário daquele território para que eles possam ser cada vez fortalecidos. Certo, Samuel. Como tem sido a participação também desses apicultores? Na verdade, a aceitação, porque assim, é uma via de mão dupla, né? Vocês entram aqui com toda essa estratégia, mas também tem que ter o apicultor aqui tem que fazer a parte, né? Como tem sido? Olha, muitas vezes a gente trabalha nessa questão de uma falha institucional devido a umas questões burocráticas. Às vezes, os apicultores, a cooperativa, a associação, eles não têm tempo para esperar. Então, o que acontece? Acaba cometendo algumas críticas, inclusive a própria trabalho institucional. Por quê? Porque às vezes demora, por exemplo, fazer o pagamento de financeiro para executar um projeto.
Eles falam que muitas vezes tem burocracia demais para pouca coisa. E aí, às vezes, isso acontece e eles ficam insatisfeitos. Acaba Mas, porém, desanimando, né? exatamente, acaba abandonando e tudo. Mas eu tenho dito que o Ministério ele tem trabalhado com calma, com paciência. O sucesso de uma empresa, um sucesso de uma indústria, um sucesso de uma... A questão, ela precisa ter paciência, ela leva tempo. Sim, é um trabalho de formiguinha ali mesmo, né? Formiguinha. Temos que entender também que é uma outra realidade para eles. Exatamente. Então você tem que mostrar. E aí, a partir do momento que você atinge o seu objetivo, começa a dar inveja a outros apicultores. Aí ele começa a inserir. E o exemplo de um puxa outro. Exatamente. Eu sempre brinco, né? Quando eu fui em Bocaiúva, quando eu visitei o primeiro apicultor lá, inclusive eu vi a casinha dele. E aí a casinha dele já estava com porcelana, banheiro todo reformado, com blindex e tal. E o outro apicultor do lado não tinha nada, porque não acreditava no projeto. Aí, de repente, esse apicultor do lado que tinha blindex com a casa reformada, começou a ter um carrinho, começou a ter uma moto. Aí o outro falou assim, mas esse cara tá ganhando dinheiro com o quê? Aí ele foi ver que estava ganhando com a organização da apicultura, fez parte da associação, é cooperado da cooperativa, e aí ele viu crescendo a sua produção e seu valor agregado do seu produto. Tem um público prioritário para essa estratégia da rota? Tem, mas a gente deixa bem claro que é o seguinte, a própria Política Nacional de Desenvolvimento Regional, ela tem uma tipologia sub-regional, que é subdividida em território de baixa renda, território dinâmico, estagnado e de alta renda. Porém, esses territórios de baixa renda são os territórios prioritários para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Porém, a gente sabe que a gente precisa das parcerias públicas e privadas, inclusive dos territórios de alta renda, que é onde sai o nosso mercado. Então, o que acontece? A gente tenta, com a Política Nacional de Desenvolvimento, reduzir as desigualdades regionais que existem no nosso país, e também a gente traz que aquelas apicultores e meliponicultores possam aumentar a renda e diminuir essa discrepância da desigualdade regional entre os mais ricos e os mais pobres. Então, a gente está trazendo a redução das desigualdades regionais a partir da cadeia produtiva. Agora, muitas vezes a gente acredita nos sonhos dele. Talvez a felicidade dele é ter um banheiro melhor, uma casinha melhor, e ali ele está satisfeito. Então, a gente parte do princípio, se a gente agradar ele e ele ser feliz, é aquilo ali que ele vai... Importa. É o que importa. Muitos desses apicultores têm a apicultura como renda secundária. Olha, é bom ressaltar, em alguns estudos, né, a gente mostra, a maioria dos apicultores tem a apicultura como segunda e terceira atividade do campo. Em torno de 5 a 10% aproximado, que é a primeira atividade. Porém, quando ela se torna a primeira atividade, é quando ela gera lucro, a partir de tantas colmeias. Já tem alguns estudos mostrando, para se ter lucro no primeiro ano, no segundo ano, você precisa partir de 30 colmeias. Mas como a abelha ela multiplica, a cada ano você pode multiplicar, você tem 10, no outro ano você pode ter 15 ou 20, aí vai aprender da técnica, capacitação, você tem essa possibilidade. Então, o que acontece? É nesse sentido que a gente faz, aumentar a renda, a partir da multiplicação das abelhas ou a partir das caixas ali, você faz e aumentar a renda dos produtores. Samuel, esses apicultores que fazem parte dessas estratégias, também facilita ali para o apicultor futuramente pegar um financiamento, alguma coisa nesse sentido? Muito obrigado pela pergunta. Interessante essa pergunta. Olha, você vê, o próprio Ministério da Integração Nacional, como eu falei no início, nessa fala, ela tem uma secretaria de fundos constitucionais. No Brasil hoje, tudo que se arrecada, 3% desse PIB no Brasil, tudo que se arrecada vai para os fundos constitucionais. Sendo ele o FCO, o FNE e o FNO, que é o Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E os bancos têm nas suas disponibilidades de financiamento para a apicultura. Por exemplo, o FNE. O FNE tem um aporte de carteira para financiamento, para financiar custeio da apicultura e meliponicultura, financiar caixas colmeia. Em alguns bancos, eles financiam esse projeto. Por exemplo, temos casos no estado do Ceará, a partir de um programa interessantíssimo do BNB, que é o Prodeter. O apicultor pega um empréstimo num ano e ele tem carência entre 2 a 3 anos para pagar esse empréstimo,
no primeiro ano ele já paga esse empréstimo. Então, é um incentivo muito bom, né? Muito bom, perdão. Então, o que acontece? Então, é possível. Agora é o seguinte, tem que lembrar que precisa atender algumas burocracias. Isso Deixar pega, bem claro. às E vezes. pega, tem a dificuldade? Tem, mas a gente sabe. Eu fico até nas minhas palestras dizendo, você emprestaria sua casa para qualquer um? Você não precisa de um contrato? É a mesma lógica do financiamento do banco. E o FCO também faz esse trabalho aqui no território do Centro-Oeste e o FNO faz lá com base na região amazônica. Certo. Samuel, essa questão das cooperativas, associações, para se credenciar nessas estratégias, quais são o que é pedido, o que é avaliado? Tem que ter um mínimo de apicultores associados? Como funciona? Olha, nós, o Ministério da Integração, elaborou uma portaria que é 2737, de 23 de agosto de 2023, que é a portaria onde tem as regras para se você participar de um polo da Rota de Integração Nacional, na qual aqui nós estamos falando na polo do mel, né, na verdade. A Rota do Mel é o seguinte: a Rota do Mel é necessário que você tenha a cadeia ali significativa, que é viável você implementar esse polo, que tem associação, que tem cooperativa, ou que tem várias secretarias municipais a fim de apoiar esse projeto, que já tem ali uma que a gente chama muito bem no planejamento estratégico, que é a vocação, né? Aquele território tem aquela vocação. Se tem um bioma pertinente para que as abelhas possam ali agregar valor, por dar um exemplo, a caatinga, o pampa, a amazônica, isso ajuda muito, porque as abelhas dependem muito da questão ambiental, do ambiente ali, né? Então, tem essa questão também de transformação tecnológica, aquele território ali é possível pegar essa cadeia e transformar esse potencial. Então, e aí, a partir daí, o pessoal demanda junto ao Ministério, o Ministério da Integração, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio da Coordenação Geral de Sistema Produtivo Inovador, é feita uma análise técnica, um parecer, uma nota técnica, dizendo, ó, esse polo é viável para ser implementado com a questão da apicultura e meliponicultura a partir do polo do mel. E aí vai para um comitê nacional. O que é o comitê nacional? O comitê nacional são as instituições do Ministério, as suas vinculadas e aquelas parceiras que atuam no território, na temática, no caso aqui, meliponicultura e apicultura. E já estão sendo aí estudados a abertura de possíveis novos polos? Já pode dar um spoiler? Olha, sim, nós já estamos, como eu falei, né, a possibilidade de abrir, nós estamos com um polo para ser lançado na Paraíba, no município lá de Maturé, na região do Sertão Paraibano. E também já tivemos uma proposta para se implementar um polo aqui da RID-DF, principalmente na meliponicultura e apicultura, devido à implementação da rota da fruticultura, né, também aqui na RID-DF, que já foi implementada a partir de uma parceria forte com a Codevasf, aqui de Brasília. Por que eu estou falando isso? Porque as abelhas foram dizidas... Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, há possibilidade, sim, já houve uma demanda, mas ainda não foi feita análise técnica, não foi feito nenhum parecer, mas o pessoal da fruticultura, a partir da sua atividade principal, viu que a necessidade de também implementar o polo do mel nessa região da RID-DF, devido à fruticultura que é forte, tanto ali na região por parte de Goiás e Minas Gerais, e também no Distrito Federal. Por que isso? Tem estudos mostrando que a abelha, né, vou falar a abelha em si, tanto a abelha, polinizando essas frutas, aumenta a produção. Então é uma parceria forte, você tem um mel de qualidade, você tem um mel talvez monofloral, né? Ainda pode dar um exemplo, nós temos mel de piqui, mel de café, mel de aroeira. Sim. E assim, é um serviço que ainda que é pouco explorado, né? Que é essa questão da polinização, que inclusive agora em maio, né? Como eu falei no início, nós vamos ter um seminário com esse tema. Polinização. Porque a gente quer levar o maior número de pessoas, né? Essa questão da polinização, que ainda tem muito a ser explorado. E assim, às vezes o apicultor, meliponicultor fica ali fechado, né? Só na produção de mel, ali na produção do própolis também. Mas, assim, tem o serviço da polinização que pode ser uma renda extra. Então, assim, vai ser muito bacana. Inclusive, pessoal, já aproveitem, façam a inscrição, o link está aqui embaixo. Então, já que você tocou nesse assunto, realmente os apicultores não sabem ainda o potencial
quer ganhar dinheiro também com a polinização, principalmente na época que é necessária para isso. Ele ganha dinheiro duas vezes: o serviço de polinização e o serviço da colheita do mel a partir da polinização, das fruticulturas e tal. Por que eu estou falando isso? Existem frutas que é necessária a polinização das abelhas. Por exemplo, o melão, por exemplo, a macieira, né, a maçã. Então é importantíssimo esse processo. Então ganha dinheiro tanto a polinização quanto a produção de mel. Verdade. E, Samuel, como que está a questão em que pé, né, que está a questão da rota da fruticultura aqui no Distrito Federal? Eu pergunto porque no início eu também acompanhei algumas mobilizações. Pude até entrevistar duas pessoas, que é a dona Ida do açaí e a dona Marlene do mirtilo. E assim, elas já estavam a todo vapor. Como é que está essa questão? Olha, nós estamos trabalhando a roda da fruticultura, é um outro colega, o Alex, que é do Ministério, né? E ajudei a acompanhar, inclusive, ele foi um dos que nos procurou para poder acompanhar essa questão da meliponicultura e apicultura na roda da fruticultura. A princípio, ela está ganhando força a partir da Codevasf, atuação. Precisa melhorar algumas coisas ainda, como todo o processo de formação que está se inovando, e tem possibilidade de ser um grande negócio. Porém, precisa ter essa unificação das instituições. A partir do momento que todas as instituições que fazem parte da fruticultura nesse território, você pode ter certeza que vai ser um sucesso. Por quê? Porque aí você envolve todos os atores que fazem desse processo, desde da porteira para dentro, da porteira para fora, até a sua comercialização. Porque a própria Codevasf já tem essa expertise para agregar valor nos produtos que ela financia ali que ela trabalha, né? Sim. Como eu citei o exemplo, pode citar o exemplo de Juazeiro e Petrolina. Em Januário, Janaúba também. Então tem todo um polo de irrigação e a gente pode atuar em conjunto. Então, o andamento dela depende muito desse contexto dos resultados. Estamos aguardando os resultados para poder atuar mais. Desenvolver, né? Desenvolver. E voltando lá ainda para a rota do mel, quantos apicultores e meliponicultores são beneficiados por essa estratégia? Hoje nós temos Cadastrados. 340 municípios já beneficiados pela roda do mel. Nós temos hoje, por exemplo, no estado do Ceará, 650 apicultores. No estado de Minas Gerais, em torno 280 cooperados, porém, por que eu falo cooperados? É uma cooperativa que já foi beneficiada pelo projeto do mel, que é a Copemap, mas nós estamos envolvidos em torno aí de entre 700 e 800 apicultores voltados para essa atividade no polo de Minas Gerais. No polo do Espírito Santo, nós temos em torno aí de 100 apicultores, que é uma questão, como um case de sucesso, dos produtos polinizados pelas abelhas, valor agregado do produto que é polinizado pelas abelhas. Por exemplo, nós temos um projeto maravilhoso que é feito pela Karine, que é o seguinte: o mel produzido da polinização do café, maravilhoso, e no pacote do café está escrito assim: esse café foi polinizado pelas abelhas. Que bacana. Então esse... E causa curiosidade também, né? Para quem pega ali e vê. Aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos ali 2 polos, mais ou menos 70 apicultores de um polo, 250 do outro. Então está entre a faixa aí de 2.000 a 3.000 apicultores, meliponicultores do Brasil atuando. Por exemplo, lá em Mossoró nós temos 4.500 meliponicultores urbanos e rurais na meliponicultura. Porém, nem todos eles fazem parte da rota, mas é o município, o território faz parte. Mas atualmente nós temos 250 pessoas vinculadas à rota lá. E essa questão da meliponicultura urbanizou bastante, né? Tem crescido muito. Samuel, podemos dizer, claro, ainda tem muito a crescer, mas podemos dizer que a cadeia da apicultura já está estruturada por meio desse... Eu estou falando como um técnico do Ministério da Integração, ela precisa estruturar mais ainda. Como eu falei, por ser a segunda e a terceira atividade, ela precisa ser devido aos gargalos que existem. Mas não posso citar bons exemplos que estão bem estruturados. Por exemplo, no estado do Paraná tem uma estrutura boa, o estado de Santa Catarina tem uma estrutura muito boa para isso, uma cadeia já formada. O próprio Piauí,
que é um caso diferenciado, aí eu já vou te falar o exemplo, por que é um caso diferenciado, com outras características. Lá se começou com várias associações, cada associação criou a sua cooperativa e depois foi montado uma central de cooperativa, que é a Casa Apps, por exemplo. Então, eu vou dizer que está bem estruturado, mas precisa melhorar coisas ainda que para poder ser assim, não precisa mais depender do Estado, não precisa mais depender do governo municipal, nem estadual e nem federal. Eles ainda dependem, né, de um contexto, tanto qualquer partir desse princípio, né? Você falou que temos ainda alguns gargalos, né? Quais seriam esses gargalos? Capacitação? Olha, eu acho que o maior gargalo hoje para todos os apicultores e meliponicultores, muitas vezes as pessoas não concordam comigo, mas é assistência técnica. Eu vou explicar por quê. E assistência técnica continuada é diferente de uma assistência técnica que vai ali 2 anos e abandona. Sim. Entendeu? A assistência técnica ela tem que ser continuada, ela tem que ser contínua sempre. Por que eu estou falando isso? Porque eu acompanho a evolução dos apicultores e meliponicultores. Ele, no primeiro ano, ele vai produzir 10 quilos com meio ano, porque não tem uma experiência. Ele recebeu uma capacitação do Senar, aí vai produzir no outro ano 12,5 quilos. E aí, no outro ano, ele recebe uma apicultura avançada, tanto do Sebrae, quanto da assistência técnica, quanto do Senar, e começa a produzir 20 quilos com meio ano. Então, quando você aumenta o volume de produção, e também você aumenta a possibilidade de você criar uma unidade para beneficiar e extrair esse mel e derivado do produto da abelha. Porque não adianta eu ficar implementando cadeia de mel, implementando ET, pô, você não tem um mel. Entendeu? Não adianta eu ir para uma outra cadeia, você não sei ainda nem produzir mel. Você vai na Nova Zelândia, você tem 120 quilos com meio ano. Você vai na Argentina, 80 quilos com meio ano. Alguns lugares no Brasil, você vê 180 quilos com meio anos. Média. Então, se eu estou produzindo na média nacional 10 e eu tenho 180, vamos pegar aí a metade, por que não produzir 80 quilos com meio ano? E qual a média de aqui no Brasil? No Brasil é 22,5 quilos hoje nacional, com os dados de hoje. Há 10 anos atrás, era 12,5 quilos. Já aumentou, subiu. Então, e aí, qual é o trabalho que nós precisamos fazer? Saber produzir mel e tornar essa atividade importante. Eu até brinco com muitas pessoas, a abelha é melhor do que boi. Por quê? Por quê? Vou dar um exemplo. O custo é mais barato para iniciar, o produto tem mais valor agregado, eu tenho mel, eu tenho apitoxina, eu tenho geleia real, eu tenho própolis, e ainda por cima eu posso vender enxame de abelha, eu posso vender cera, eu posso vender caixa, eu posso... Qual a outra cadeia que dá tudo isso? Na verdade. Agora, falta o apicultor também conscientizar de tudo isso, né? Exatamente. Aí que está o detalhe. Para isso, ele precisa fortalecer a cadeia. Como é que você fortalece a cadeia? É se associando, colocando recurso dentro da associação, depois se cooperando, colocando recurso na cooperativa, depois você participa de uma federação e depois você participa de uma confederação. Se eu não tiver tudo isso consolidado, não adianta funcionar. Eu posso pegar o exemplo do Uruguai. No Uruguai, eu vou dar um exemplo. Todos os apicultores do Uruguai, eles fazem parte como se fosse a CBA, a Confederação Brasileira de Apicultura. Cada um paga uma quantia a partir da sua produção. Então, tudo que eles arrecadam a partir da sua produção, ele tem médico de graça, odontologia de graça e assistência técnica de graça a partir do que ele contribui. Por quê? Se ficar sempre dependendo do Estado, a tendência é só esperar, porque uma hora não vai ter recurso para isso. Então, se eu faço essa cadeia funcionar dessa forma, eu não precisaria mais do Estado. Só da própria minha confederação, eu atuaria com esse aí. Por exemplo, nós produzimos hoje 60 mil toneladas de mel. 60 mil toneladas. Só para ficar mais fácil para você, só para ficar mais fácil. Se cada um contribuísse R$10, 60 mil toneladas. Sim. Vezes daria 600 mil quilos, vezes 10, daria 6 milhões de reais. Imagina 6 milhões de reais. Se eu botasse um médico em cada estado,
eu atenderia todos os apicultores só para aquela característica, nem que seja online. Então, assim, essa mudança de mentalidade tem que partir do apicultor. Do apicultor, tem que mostrar esses números para ele. Tem situações que eu brinco que tem associação que produz 20 mil quilos de mel. Mas não tem 20 mil reais para construir, ou melhor, para comprar um decantador. Se cada um tirar R$1 do quilo de mel que ele produz, imagina, 20 mil reais. Eu compro um decantador, eu compro a máquina de sachê e vou vender para o produto PA. Em vez de vender a R$12,50 o quilo, vai vender a R$22 a R$25 o quilo do sachê para o PA e o PENAI. Inclusive, nós tivemos aqui no episódio passado a Regina. Regina, ela é analista de capacitação lá da Conab e falamos sobre isso, né? Sobre esses programas PAA. Samuel, Ai, conversamos tanto que até me perdi, ó. Mas essa questão do que você falou, que falta essa assistência contínua, né? Isso é por falta de interesse do produtor ou parte da instituição que não dá essa assistência? Olha, eu acho que ninguém é culpado nessa história. É pela ausência da informação. Falta uma comunicação. Falta uma comunicação e a ausência da informação. Se eu perguntar hoje para o próprio presidente da CBA quantos apicultores que ele tem no Brasil hoje, ele não responde. Por quê? Porque não tem a informação. Uhum. Muitos não são cadastrados. Outros não são cadastrados. Não vêm atrás da carteirinha. Exatamente. Agora ele vai ter o quê? Ele já está fazendo um bom trabalho, que é exatamente você cadastrar os apicultores a partir de uma carteirinha dizendo que ele é apicultor. Eu já tenho um número. Aí eu chego com um número para um deputado, eu tenho 1.000 apicultores cadastrados aqui. Aí você olha na internet, tem 300 mil apicultores. Cadê os 299 mil? Você está entendendo a ausência da informação? Nós temos feito um trabalho com o IBGE na produção do mel. Se você pegar ao longo dos anos de 2019 até 2023, que é o último resultado do IBGE, aonde que a gente atua como Rota do Mel, você vai ver uma discrepância de aumento. Para quê? Por um simples detalhe. É divulgar a produção do mel daquele município junto ao órgão responsável pelas estatísticas do Brasil, que é o IBGE. Simples detalhe. Você vai ver esse aumento. E você pode ter certeza, daqui uns 5 anos você vai lembrar dessa história. Nós vamos aumentar a produção no Brasil simplesmente com uma única informação. Cadastrar o produtor na Agência de Defesa da Agropecuária. Porque a Agência de Defesa da Agropecuária entende que o produtor é só produtor de cordeiro, produtor de gado, ele não vê a apicultura, não vê a meliponicultura como um produtor. E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos separando isso, procurando as agências de defesa da pecuária, uma parceria para que ele precisa cadastrar o apicultor, porque o apicultor não precisa ter terra. Basta você, Juliana, ter uma propriedade e eu aqui como apicultor e conversar. Olha, você produz carne, leite, ovino, eu só preciso daquela mata sua para você me botar minhas caixas de abelha lá e produzir mel. Então não precisa de terra. Então ele não precisa comprovar ali uma estrutura. Não precisa. Então ele pode cadastrar como apicultor e meliponicultor. Você vê, o IBAMA tem uma instrução normativa do CONAMA que ela cadastra todos os meliponicultores que acima de 50 colmeia. Já é um dado. Para quê? Para você entender o que é a informação. Agora pergunta se o meliponicultor fazer isso. Não fazem. Porque se eu não tiver o dado, eu, política pública, Ministério da Integração Nacional, não vou aportar recursos porque eu não tenho informação. Você compreende essa... Sim, sim. E o MIDR tem trabalhado nesse sentido? Nós temos 3 frentes. Uma é ele ser associado de cooperativa. A outra, ser cadastrado junto à Agência de Defesa da Agropecuária. E a outra possibilidade que a gente está construindo nesse contexto é ele ser cadastrado também dentro da CBA por meio de associação de cooperativa ou da Federação do Estado. Certo. Samuel, como você, né, como o colaborador do MIDR, servidor, na verdade, vê a apicultura futuramente? Eu falo o seguinte, eu vejo não só a apicultura, eu mudaria o nome, como você vê o processo da cadeia produtiva, dentro tanto da apicultura quanto da meliponicultura, a partir das abelhas. Por que eu estou falando a partir das abelhas? Poucas pessoas sabem. As abelhas é um indicador, por exemplo, para a questão humana. O que a abelha sofre, nós humanos vamos sofrer. Então, nós temos envolvimento da abelha na questão ambiental. Ela preserva, ela cuida e ela dá sinais
de que nós estamos chegando numa situação. Passo número 2. Ela garante parte dos nossos alimentos. Ela é um dos poucos polinizadores. Tem outros, né? Mas ela é o mais importante. Principal, né? É o principal. Então, Então, eu vejo um crescimento. Segundo, e o terceiro, assim, mais pertinente, ela é um agregador. Ela nos ensina, a partir das suas tarefas, como se deve cooperar e como se deve associar. Porque a abelha, ela trabalha coletiva. Tem ali as suas nutridas, tem as suas campeiras, tem ali a engenheira, tudo em conjunto em prol da sobrevivência dela. Então, todo esse sentido. Então, por isso que eu vejo a apicultura o futuro de, inclusive, nos ensinar como ser sustentável, como preservar a natureza e como sobreviver. É verdade. Samuel, o nosso objetivo aqui no nosso podcast é levar informação, né? E assim, sem dúvida, essa entrevista com você, essa conversa aqui foi enriquecedora. Esclarecemos muitas dúvidas, né? E queremos agradecer a sua participação, mas antes, tenha mais alguma coisa aí que os apicultores precisam saber da rota, como participar, como ser mais ativos, né, dentro dessas estratégias? Olha, eu queria, inclusive, agradecer o convite. O que eu queria afirmar aqui, que os apicultores e meliponicultores, eu vou dizer que a nossa política tem uma prioridade. E uma das prioridades mais importantes nesse contexto é a participação das mulheres nesse processo da cadeia produtiva. E também as outras minorias, os indígenas, os quilombolas, porque eles já fazem um trabalho maravilhoso com a meliponicultura e a apicultura, os ribeirinhos da Amazônia, né, as culturas que preservam a partir dessa minioso trabalho da apicultura, né? Então, e esse público é o público-alvo nosso. E como tem sido a participação desse público dentro dessa... Olha, assim, ainda é pequena, mas cada vez mais, a cada ano que passa, está crescendo. Nós temos um trabalho interessante que envolve, em Minas Gerais, só com mulheres. Por exemplo, com as vestimentas, né, indumentárias para a cadeia produtiva. Nós temos vários jovens de institutos federais, o exemplo que nós temos no IFCE, lá de Boa Viagem, do Ceará, que pessoas fazem as capacitações, jovens de 16, 17 anos, e investem na propriedade do pai, da mãe, e a participação das mulheres dentro do processo da cadeia produtiva, na industrialização, para produzir um mel de qualidade, no manejo desse processo. E esse trabalho, assim, é muito interessante, até mesmo como jovens, né? Porque muitos jovens hoje não querem ficar no campo, quer sair, quer ir para a cidade. Então, assim, essa mobilização resulta ali num resultado, né? Tem ali um resultado positivo. Isso é importante ressaltar, e eu sempre fico brincando. Na verdade, o jovem que quer ir pela cidade é porque não existe oportunidade no campo. Se eu tiver a oportunidade do campo, que ele tem a condição mínima, básica de sobrevivência, ele fica. Porque hoje é melhor ficar no campo que na cidade. Com certeza. Entendeu? Então eu vejo que alguns trabalhos, inclusive, da rota, mostra isso. Tem trabalhador no campo que tira 6, 7 mil reais por mês com a sua propriedade, com pouco trabalho de luta que ele fez ao longo de 3 anos para chegar naquele lugar. Uhum. Então, o que a gente precisa é fazer política pública de oportunidades. Se é do campo ou no urbano, ele vai preferir ficar no campo. Com certeza, é de oportunidades. Ai, ali naquela tranquilidade. Quem não quer, né? Samuel, nós queremos agradecer a sua participação, tá? Como eu falei, foi enriquecedora a nossa conversa e o nosso muito obrigado. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço a CBA por esse convite e confiar no meu trabalho, né? O trabalho do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a qual eu faço parte, né? E pode ter certeza que eu sou um apaixonado pelas abelhas. Ai, todos nós, né? E até uma próxima. Até a próxima. E gostaríamos também de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Até mais. Tchau, tchau. Doçura que vem das abelhas, palavras que adoçam a vida, informações que voam ao vento,
cultura no mundo em partida, sabedoria nas asas do tempo, conhecimento que cresce no olhar, conversas que cruzam espaço, histórias que fazem sonhar. É o mel da conversa que inflama, a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. Vozes que brilham como estrelas, palavras que mudam o ser. Cada história conta uma verdade que só quem vive pode ver. Sábios que falam nas sombras, luzes que estreitam caminhos. No mel das palavras se encontra os doces destinos mesquinhos. É o mel da conversa que inflama, a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. Vozes que brilham como estrelas, luzes que estreitam caminhos. No mel das palavras se encontram os doces destinos mesquinhos. Mesquinhos. É o mel da conversa que inflama, a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação. É o mel da conversa que inflama, a mente que busca a expressão. Nessas frases bebemos a chama de uma doce comunicação.